Olá, gente! Sejam bem-vindos e bem-vindas. Essa é uma live um pouquinho diferente das outras que eu tenho costume de fazer. Aliás, faz muito tempo que eu não faço live aqui com vocês. Eu vou fazer hoje aqui com vocês algo que eu faço nas quartas, no grupo de atendimento, que eu faço nos atendimentos, que é que eu geralmente eu estou aqui com vocês, mas eu estou ao mesmo tempo levando um pouco de informação que eu vou recebendo junto a mim para poder trazer para vocês. Então, nós vamos falar sobre educação, sobre ensino, sobre aprendizagem, mas de uma forma muito diferente do que até às vezes eu tenho costume de explicar, porque é a forma que vem hoje para mim. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre conseguir ver o futuro. Me trouxeram assim, nós somos capazes de ver o futuro? Então, antigamente, quando me perguntavam isso, eu não sabia dizer assim o que eu queria daqui a 5 anos. Eu lembro que nas entrevistas de emprego, era uma coisa que falavam, como você se vê daqui a 5 anos? E eu pensava, nossa, eu vou ter que mentir, porque eu não sei como me vejo daqui a 5 anos. E aí hoje aqui falaram assim, eu não sei como eu estarei daqui a 5 anos, mas o importante é conseguir se ver como você quer se expressar. 5 anos, 10 anos, 20 anos. Como você consegue se ver, consegue ver a sua expressão no mundo? Você consegue ver a forma como você se expressa no mundo? Qual é a forma que você se expressa no mundo? Como que você consegue se expressar com as pessoas? Então hoje, quando o tema é o futuro, uma construção, nós não temos muito controle sobre o futuro, porque o futuro ele não existe ainda. O que existe é o seu estado atual, existe o seu agora. E nem sempre nós conseguimos, por exemplo, ver claramente o que você vai estar fazendo, aquela linha de tempo assim, nossa, quando terminar a faculdade eu vou estar fazendo isso, eu vou estar ensinando, vou estar pesquisando, eu vou estar trabalhando numa clínica ou numa sala de aula. Nem sempre nós temos isso claro. Às vezes nós temos, só que não é isso. Que daqui 2 meses ou 1 mês, a vida parece que ela começa a nos conduzir para o outro lado. E quando nós vemos, nós tínhamos aquilo claramente, de repente alguma coisa aconteceu. E aí nesse instante, nós, lógico, vamos nos perguntar, ok, calma, eu tô perdendo meu foco, tô me distraindo, tô saindo da minha meta, ou realmente é para cá que eu preciso ir, é para esse lugar que eu preciso caminhar. E aí então, essa frase aqui de eu não consigo ver lá na frente eu fazendo isso, mas claramente eu vejo como que eu vou me expressar no mundo, como que eu quero andar pelo mundo. E quando esse é o primeiro passo, e o que eles trazem, que este passo é o passo mais importante. Como você quer se expressar no mundo e como você se expressa no mundo todos os dias. Então hoje aqui, eu, Grazi, consigo ver, por exemplo, como que eu vou me expressar no mundo, como que eu vou me comunicar com as pessoas, como que eu, em todos os meus dias, eu desejo e anseio caminhar por aqui. E isso, essa forma, ela é satisfatória para minha alma, ela é satisfatória para o meu ser, ela é satisfatória, porque é justamente esse lugar aqui que é bem pequenininho, esse espaço aqui que vai construir o meu futuro. Ele não é a construção do futuro quando nós falamos esse termo de cocriação ou alguma coisa assim, ele não é aquela imagem que a gente cola na parede, lembra tinha uma época que coloca o carro na parede, pendura ali, olha o tempo todo, traz aquela figura, como fosse uma tela mental, né? O que me trouxeram é que esse lugar aqui, essa sensação, essa perspectiva, essa clareza, que nos deixa leve. Por quê? Porque eu sei que essa expressão que eu estou tendo diariamente junto às pessoas, ela transforma o mundo ao entorno, as pessoas, e ela me constrói em um ser humano mais alinhado à minha essência, ao meu ser. Então eu estou já nessa construção. E é inevitável que se eu consigo estar bem como eu estou caminhando pelo mundo, a forma que eu estou me expressando, se isso está alinhado à minha essência, ou a minha, como minha irmã fala bastante, né, quando ela, no trabalho dela, se isso está alinhado ao seu caminhar, à sua jornada de vida,
isso aqui vai deixar leve, vai ser leve para você. Então, inevitavelmente, lá na frente, que é o futuro, mas que ele é o presente, porque hoje nós estamos vivendo o processo nosso do que nós, a forma como a gente estava andando lá, às vezes meio inconsciente, consciente, no escuro, na luz acesa, e então nós estamos aqui. E então mais à frente eu começo a poder experienciar ou perceber a forma que eu estou caminhando aqui, nesse exato momento. Mas se eu não despertar para essa nuance, que ela é bem pequenininha, ela é muito sutil na nossa vida. Tão sutil que parece que ela não é importante. Se nós despertarmos, segundo eles, para essa pequena parte no nosso dia a dia, é como eu estou me expressando diariamente no meu dia a dia, como eu estou vibrando. Isso é satisfatório? Eu estou bem com a forma com que eu estou, com que estão os meus pensamentos, com que as minhas emoções estão? Se isso aqui está alinhado, assim, ok, eu estou leve. Se isso aqui não está alinhado, então eu vou ter que trabalhar isso dentro de mim, vou começar a olhar, organizar, para que eu possa me sentir bem. Porque se isso aqui, essa forma de caminhar, eu percebo que está leve para mim, inevitavelmente vai estar leve para o outro. E assim sucessivamente. Esse lugar é o lugar mais importante, porque é o que vai transformar a nossa jornada, transforma e já auxilia muito a jornada de quem está próximo a nós. E lá na frente é o que constrói. Então, isso aqui já é a construção daquele futuro que sempre está ali o tempo todo. Nós estamos andando por ele, a cada instante. Então, de fato, o futuro ele é uma construção possível do agora. E eles trouxeram essa parte, né, dessa construção desse futuro. E aí, nessa linha de tempo que eles me colocam, eles colocam que nesse processo da educação, é inevitável que a nossa educação ela venha fazer um movimento e que ela venha a mudar, a se reorganizar, a se reestruturar. Então, a imagem que eles me mostram é mais ou menos assim. Imagina que a educação é um tabuleiro de peças lá, né, de quebra-cabeça. E de repente alguém vai lá e dá uma sacudida, assim, dá um sacode. Aquelas peças, elas se misturam todas. Elas começam a se misturar. Nesse instante, a educação em si, ela tá nesse movimento, ela já sacudiu, ela já craquelou ali. E as peças já se moveram. E aí, quando as peças se moveram, nós percebemos que elas foram encaixadas de uma forma que não era tão harmônica e que não fazia, sabe, uma mandala bonita, equilibrada. Então, nesse instante, nós todos estamos reorganizando esse quebra-cabeça, colocando as peças, olhando de novo, porque nesse instante nós todos estamos diferentes do que nós estávamos lá atrás. Então, existe uma consciência que já começou a ser construída em muitos, né, em todos nós, que agora nós podemos olhar para esse lugar e nós podemos perceber que algumas peças, nossa, como é que eu coloquei essa peça ali antes, né? Eu estava tentando encaixar essa peça lá e claramente não era lá. Nós conseguimos fazer essa visão dentro desse processo da educação. E aí nós começamos a colocar, a encaixar, a harmonizar, a montar esse quebra-cabeça de novo, de uma forma mais harmônica e equilibrada. Só que existem algumas, quando nós vamos montar o quebra-cabeça, olhando para o quebra-cabeça, né? Nós pegamos as peças na mão e algumas peças nós tentamos encaixar e nós ainda não temos clareza e visão da onde colocar ela. Sabe quando as coisas estão meio turvas? Nós olhamos para algumas partes desse quebra-cabeça e fica turvo. E a gente não sabe muito bem. Então, nós começamos a encaixar uma parte e a outra parte, ela ainda é quase como se ela não tivesse se desvelado para nós. Saído assim, sabe? Tirado um véu da nossa frente ou desanuviado a mente. Sabe quando você está muito cansado? Nossa, usei demais, assim, né, a minha mente, deixa eu desnuviar. Antigamente falava isso, né? Deixa eu clarear a mente, porque agora eu não tô conseguindo nem ter muita clareza. Então, às vezes,
Às vezes não. Nós todos temos momentos que isso aqui tá turvo. E tá turvo por quê? Porque dentro de nós existem crenças, ideias, linhas de raciocínio que foram sendo construídas lá atrás e que elas ainda estão ali precisando que nós possamos dar uma liberada nelas, organizar elas. Então, quando nós falamos sobre ensinar e sobre quem está ensinando, quem está aprendendo, somos todos nós. Todos nós ensinamos e todos nós aprendemos. Então, seja mãe, pai, professor, aluno, diretor, todos nós todos ensinamos e nós todos aprendemos. Então, todo mundo é professor em algum instante do dia e todo mundo é o aprendiz, é o aluno em algum instante do dia. É inevitável isso. Nós, às vezes, não estamos conscientes que nós ensinamos e aprendemos simultaneamente e que nós todos temos uma função que é a função de ensinar ou educar, né? Porque você já deve se recordar, falar assim, olha, você precisa educar as suas emoções, olha, você precisa educar a sua mente. Vocês já devem ter ouvido isso. Então, quando vem essa perspectiva, não, calma, é verdade, calma aí. Então, esse processo, quando eu falo sobre educação, sobre educar e ensinar, eu começo primeiro aqui, eu começo em mim, começa comigo. Então, eu vou ter que olhar e entender de que forma que eu educo a mim mesma. Qual é a forma como que eu ensino a mim que eu preciso acordar e que eu não posso ficar comendo pão branco toda manhã e que eu, gostaria de comer açúcar todos os dias e isso e aquilo, e que assim, não, se eu pudesse, eu só meditava, não ia para academia. Eu vou ter que realmente entender como que eu funciono, como que eu vou ensinar para essa parte de mim, Grazi, que é importante que ela faça isso. Como que eu vou educar essas minhas partes internas, por exemplo, essas distorções que eu aprendi, esses aspectos ocultos da nossa psique, da nossa mente, aspectos de sombra, da personalidade, os ecos das nossas outras existências, que ficam aqui tagarelando no nosso ouvido, assim. Não faz uma live assim não, você tá louca? Você vai chegar lá e vai receber informação do além, vai falar, nossa, vamos tirar sarro de você. E eu fiquei aqui, 10 minutos, dando uma surtada, até depois vim aqui ligar a câmera. Mas eu vim. E aí todo mundo vai ter, em algum momento, que gerenciar, educar essas partes internas, se comunicar com elas. Não, calma, aguenta aí, respira. Vamos olhar para isso. Então, como nós fazemos isso com nós mesmos? Geralmente, nós vamos acabar fazendo isso, educando, ensinando do lado de fora. Então, isso vai, às vezes, vem com o nosso animalzinho de estimação, vem com o nosso filho, vem com o nosso aluno. E aí, nós vamos o tempo todo estar aprendendo. Então, o primeiro passo é como que eu quero, qual que vai ser a minha linha de raciocínio que vai me guiar, me orientar em como eu vou ensinar, qual é a minha forma, qual é o meu tato. Eu quero ensinar como? Vai ser através do medo, vai ser através da punição, vai ser através da consciência. Como que é? Qual que é a minha linha de base? Porque quando eu crio uma linha de base dentro de mim, essa minha linha de base é a que vai me nortear. E aí, se eu tenho alguma crença, se eu tenho alguma ideia, se eu tenho uma distorção na forma com que eu fui educada, ou da forma que me falaram assim, não vai por aí, não, minha filha, você tá viajando, né? Você tem que chegar lá. Eu assisti até acho muito legal, tem um filme, eu vou pegar o nome e vou colocar aqui pra vocês depois, mas é de uma professora que ela chega na escola e ela tem várias ideias, e aí a diretora já fala pra ela assim, olha, eu vou te falar, que quem tá aqui não vai fazer isso que tá falando, não. E geralmente era de um lugar bem complicado, então ela já tá com um balde de água fria nela, mas ela tem um norte dentro dela, assim, não, mas peraí, calma.
eu me norteei para poder ensinar nesse formato. Então, eu vou ver como que dentro dessa forma que eu tenho dentro de mim, eu consigo me alinhar e colocar isso na prática. Porque a ação prática é uma coisa, o que a gente tem dentro da gente é outra. Na hora que a gente vai colocar em prática, às vezes sai meio torto. Assim, nossa, mas não foi assim como eu pensei. Eu criei essa brincadeira, coloquei aqui, mas quando eu fui colocar essa brincadeira na prática com as crianças, saiu meio que não era assim como eu tinha pensado na minha cabeça que ia acontecer, não. Então, nem sempre a forma que a gente consegue aplicar é o que nós vemos na nossa linha de raciocínio aqui. Porque existe todo um processo que também é correlativo àqueles que estão recebendo a informação. Aquele que vai receber, a forma com que ele escuta, a forma com que ele entende, a forma com que a linha de raciocínio dele com que você falou. Então, nem sempre nós conseguimos fazer essa expressão ser claramente aquilo que a gente tem dentro de nós. E compreender isso nos ajuda muito a ficar mais tranquilo, porque nós conseguimos ver, então, calma, deixa eu... Então, né, tem esses dois lados, eu preciso aí me organizar. Entender aonde que eu vou, então, fazer essas pequenas, não são correções, mas pequenas orientações para conseguir alinhar, para chegar nisso que eu vi. Se eu conseguir, às vezes a gente não consegue. Então, no processo de ensino, nós, individualmente, nós vamos esbarrar com algumas questões internas, com questões nossas. E aí nós vamos precisar, o primeiro passo é gerenciar essas nossas questões internas, olhar para elas, trabalhar com elas, e daí nós damos um passo à frente, e aí na hora de levar a informação, esse levar a informação se torna mais tranquilo. Então o outro que vai receber é mais claro, mais nítido. Então essas peças que eu falei no quebra-cabeça do processo educativo, que deu aquela mexida, nós vamos conseguindo colocar umas que nós já sabemos, temos clareza. E conforme nós vamos conseguindo, então, gerenciar esses nossos traços de personalidade, essas ideias sobre como deve ser, mas como eu sinto que deve ser hoje. Porque se o futuro se faz no agora, e eu continuo fazendo que nem eu aprendi lá atrás, o futuro não chega. Então, assim, essa ideia, essa perspectiva que nós temos de algo bom, essa visão que eu tenho, que eu vejo lá na frente, daqui a algumas décadas, para que ela se aconteça, eu preciso conseguir transformar minha ação diária. E aí eu, inevitavelmente, às vezes preciso mexer aqui. Então, quando nós fazemos esse movimento, nós construímos, nós vamos liberando lá atrás e construindo algo novo. E essas peças do quebra-cabeça vai desanuviando, vai tirando essas telas, vai tirando essa sujeira na nossa frente. E aí nós vamos conseguindo ver as outras peças desse grande quebra-cabeça e encaixá-las. E que uma vez disseram que são linhas de pensamento, são formas de pensar que a gente nem imaginou poder ter. Que nós nem pensamos assim, que nossa, eu poderia ter essa percepção, eu poderia me sentir desse jeito. Que é quando nós resolvemos essas partes internas. E então nós vamos conseguindo encaixar essas peças do quebra-cabeça. Porém, eles dizem que existem alguns encaixes desse quebra-cabeça que não necessariamente nós vamos conseguir montar ele todo. Porque parte está na nossa mão e parte não está na nossa mão. Então, o que está na nossa mão? Na nossa mão está questões nossas e o que está na nossa frente. Então, eu consigo, por exemplo, pegar o meu pratinho de sopa e comer. Mas eu não consigo, às vezes, fazer uma pessoa comer esse prato de sopa só pedindo para ela. Por exemplo, eu peço para ela, coma esse prato de sopa vai ser bom para você, mas vai ser uma escolha dela tomar essa sopa ou não. Vai ser a escolha do outro, pegar a colher e se alimentar dessa sopa. O que eu faço é pedir, o que eu faço é orientar, o que eu faço é ensinar. Mas nós também vamos esbarrar no processo de desenvolvimento e aprendizado do outro. O que cabe a nós? Cabe a nós buscarmos informação, subsídios, ferramentas,
orientação. Olha, né, não tá indo, né? Como que eu posso fazer aí? Eu já tentei dessa forma, daquela forma. Como que eu posso? Cabe a nós buscarmos como a gente consegue fazer isso aqui, mas compreender também que algumas coisas, elas levam mais tempo. Então, hoje, por exemplo, essa pessoa não gosta de sopa, mas eu continuo comendo a minha sopa toda noite, ou em muitas noites na semana, porque eu gosto bastante, me nutre. E o fato dela estar me vendo, ela começa a perceber, nossa, eu acho que isso pode ser bom para mim. Ela vai, então, liberando algumas questões, bloqueios internos, às vezes, né? Às vezes, quando ela era bem pequenininha, ela se engasgou, ela espirrou, né? E sopetou pelo nariz, ela se engasgou e ela ficou com medo. E hoje ela não toma sopa, mas ela nem lembra disso. Gente, é um exemplo bem bobo, mas é que veio na minha cabeça. E aí, mas o fato dela tá ali, ela tá vendo, né, como nós nos alimentamos, nós gostamos, ela começa a se perguntar, a se questionar. Será que isso aqui pode ser bom para mim? Uma nutrição para mim? E aí, pode ser que ela vá por livre, espontânea vontade, tudo, e comece, então, se alimentar, né, e começar a comer. Posso tentar fazer só de cenourinha, só de batatinha, eu posso mudar, sabe assim, o sabor da sopa para ver se vai. Algumas vezes vai, às vezes não vai, mas a nossa ação física e a forma com que nós expressamos, o que nós emanamos, às vezes tem muito mais poder, que é a palavra certa, do que, assim, sabe, pegar a colher, assim, engole essa sopa aqui, toma isso aqui, que isso aqui vai ser bom pra você, como se fosse remédio. Às vezes, só a nossa emanação aqui, no nosso processo, na nossa caminhada, de estar, assim, sabe, bem com essa ação, que essa ação me faz bem, essa ação é nutritiva para mim, essa informação, toda vibração é informação, ela chega até o outro. E aí o outro começa a ser inspirado por essa minha irradiação e aí começa a se perguntar. Então tem coisas que eles me ensinaram que é o minutinho do tempo. Vem geralmente assim, um reloginho e chama de minutinho do tempo. Que é essa harmonização com o tempo. Que é essa harmonização com o tempo é compreender que em momentos, vai ter momentos que eu não vou conseguir fazer isso aqui agora. E eu vou ter que dar um tempo, como se fosse uma esponja. Então, a esponja, ela, às vezes ela tá bem seca e ela não consegue pegar a nutrição, a água, não consegue se nutrir da água. Ela fica ali, só passando por cima. Aí um pouco ela vai, continua e vai tentando e vai ficando em contato com a água e um pouco ela consegue já dar consegue absorver um pouquinho mais. Então, essa esponja, esse poder de absorção, ele é como nós. Então, alguns de nós já, né, por processos nossos de alma, nós já conseguimos absorver, que é sintetizar essa informação, ser mais aberto a algumas informações diferente. E tem outras pessoas que daí a esponjinha é mais sequinha, um pouco mais calejada, então ela tem dificuldade em conseguir se nutrir, de receber essa nutrição, de receber alguns sentimentos bons, de receber uma luz diferente, e leva um pouco mais de tempo. Então veja que o minutinho do tempo nos ensina a compreender que para algumas pessoas leva um pouco mais de tempo até que consiga absorver essa nutrição. E quando nós entendemos isso, assim, calma, tenha paciência, uma questão de tempo, parece uma eternidade. Às vezes parece mesmo, porque quando eu preciso, sabe, também viver esse minutinho do tempo, para mim é um bom tempo. Mas depois que eu aceito, eu consigo ver que, de fato, Às vezes é só uma pequena ação, quando você aceita, não, tudo bem, solta, deixa que esse movimento vai acontecer, e já já eu vou entender, já já a vida vai me trazer o sinal para eu poder ter todos os quebra-cabeças, toda
as peças deste quebra-cabeça, então eu consigo ver com mais clareza, aí eu consigo encaixar mais assertivamente. Então isso é uma das coisas que são muito importantes quando nós falamos sobre ensinar, sobre aprender, sobre educação, porque o tempo, ele é relativo a cada um de nós. Ele é relativo a cada um de nós por quê? Porque nós temos histórias, acho que pregressas, né? Lá de trás, que nós vivemos. E isso deu a nós, né? Um outro tempo. Porque deu a nós, às vezes, uma calejada a mais, ou em algumas situações, em outras não, e assim sucessivamente. Então, essa é uma das coisas que me mostraram sobre a harmonização do tempo, né? Também nesse processo educativo, que quando nós conseguimos compreender o tempo, nós entendemos também, assim, a questão de idade, mas também de sala, que é o que estou mostrando, assim, tem a sala de aula, né, que é a série, né, temos a série das crianças e não há muitos anos atrás, né, mudou alguma coisa também nas séries que eu estava ainda dando aula, acho que aumentou, né, uma das séries ali, porque adiantou algo aqui embaixo, então tem um processo aqui das séries que você vai passando. Esse processo de série, ele foi feito e eles não entendem muito bem porque a gente fez isso. Porque eu vejo aqui como se, assim, esse movimento, assim, as séries básicas iniciais, elas parece que são mais alinhadas. Depois que a gente vai subindo, parece que elas começam a se desalinhar muito, essas séries na escola. Elas começam a não se afinizar mais com as crianças, porque as crianças começam a se dispersar, elas começam a ficar confusas, porque elas começam já a querer gostar de algumas coisas, ter mais uma aptidão para outras, e aí seria interessante, num futuro não muito longe, nós começarmos a entender esse quesito sobre a série escolar, para que nós possamos compreender a forma com que as crianças estão vindo, a forma com que elas estão vendo, olhando a vida, compreendendo a vida, sobre isso de ficar dentro de caixas, dentro de quatro paredes, estudando com folhas de papel, mas também não é com computador, não. Esse processo de ensino, quando você tem muito mais a adesão e a absorção quando você expande. Esquece que se expandir não é uma questão de tecnologia, é uma questão de expandir horizontes. Então, quando você expande para o terreno vida, quando você expande para o terreno aqui fora, meio ambiente, natureza, você expande essa educação para cá, a criança ela consegue ter muito mais absorção, porque ela consegue ver aprendizado, conectar esse aprendizado no dia a dia com o que ela está vendo aqui. Ela consegue ter paralelos. Então, quando eu vou ensinar a criança sobre empatia e compaixão, eu posso ter um livrinho na minha mão, só que a criança ela vai aprender muito mais sobre empatia e compaixão se ela fizer uma ação, se ela for conduzida, por exemplo, a fazer comida, ou o que ela conseguir fazer para poder ajudar algumas pessoas, e aí ela vai, ela constrói e ela entrega. Construir brinquedos, ela sabe porque ela está construindo, ela vai, ela constrói e ela entrega. Então, esse quesito de como nós ensinamos é algo que nós estamos também transformando para que isso se torne alinhado com o que realmente faz sentido e como nós conseguimos integrar, de fato, essas informações. Até o que eles mostram aqui é na perspectiva também matemática. Então, eu vejo cálculos, vejo, a gente trabalha com blocos de montar. Então, né, tem aqueles blocozinhos, as crianças vão montando, e tem outras atividades, assim, que algumas coisas que a gente vira aqui com... Antigamente tinha, né? Tinha os grãozinhos que a gente contava para um lado para o outro. Mas quando eles
trazem aqui esse quesito também matemática, é como que eu uso no meu dia a dia. Então, como que meu pai e minha mãe, eles usam a matemática, né? Como que eles fazem o cálculo? Como que eles percebem isso? Nesse meu dia a dia. E aí, essa matemática vai sendo integrada e retida junto ao nosso lar e junto à escola. Então, ele vai entendendo a importância do dinheiro quando ele consegue dar valor a ele. Então, com que parâmetro eu uso as minhas moedinhas? Para que eu uso as minhas moedinhas? Que hoje nós temos educação financeira. Então, como eu uso as minhas moedinhas? Aí vem mais ou menos assim, tá? O meu cachorrinho, o meu gato, precisa de ração. Eles precisam de ração e precisam, por exemplo, de uma vitamina todos os anos. E aí você tem essas moedinhas. E aí como que você, para as crianças, né? Vou usar esse meu dinheiro. Esse meu dinheiro eu vou usar porque eles precisam. Eles precisam também disso aqui. E então, eu uso aqui antes para quê? Eu uso para amparar, para ajudar e para construir. Eu uso para amparar, ajudar e para construir. E aí, quando eu consigo ter essa orientativa, assim, tá? Então, as minhas moedinhas eu uso para amparar, para ajudar e para construir. Tanto para o que eu tô vendo e para mim também. Para poder construir e amparar. E eu percebo que isso aqui, então, é uma roda, é um processo. Que fica aqui. Às vezes nós usamos as nossas moedinhas guardadas lá porque a gente quer um brinquedo. E aí, o que eu faço com isso? Eu ensino a olhar assim para suprir um desejo ou uma coisa nesse sentido. Se eu crio essa linha de raciocínio com o meu filho, com a minha criança, como eu uso essa frequência, como eu uso essa energia, como ele faz esse movimento, vai estar sempre rodando para ele. Então, ele também precisa se ajudar, se amparar e construir algo na vida dele. Então, ele vai entender lá na frente, no futuro, que essas moedinhas que ele tem, ele pode usar para construir algo que vai levar à evolução, que vai amparar outros, que vai amparar algo maior. Então, ele já desenvolve uma consciência de como que ele vai usar isso aqui. Isso que também constrói também uma linha mais racional, lógica, porque ele consegue ver esses movimentos acontecendo, ele consegue ver por quanto tempo dura a ração do gato dele, por quanto tempo dura a ração do cachorrinho dele. São questões bem práticas, porque são dos animais ali da casa. Então ele consegue ver isso aqui acontecendo, porque se for colocar para ele ter que entender o armário de compra e de comida dos pais, aí ele vai se perder nas moedinhas dele. Mas se a criança consegue entender as moedinhas que ele tem para contabilizar a ração dos gatos, a ração do cachorro, o remedinho deles, a vitamina deles, ou o banho deles, ele começa a perceber esse fluxo e consegue fazer essa linha de raciocínio, que é de amparar e construir e assim por diante. Ele vai conseguir fazer esse movimento e vai ficar tranquilo para ele lá na frente no futuro. Então, o que eles trazem assim para ir finalizando aqui com a gente é que o ensinar, o educar, ele pode não ser tão complexo como nós imaginamos e ele também não tão confuso quando nós percebemos que a vida por si só, ela é pedagógica, ela é orientativa, ela é amparadora e que as ações diárias, movimentos diários, tudo que acontece no meu dia a dia, tá aqui a me ensinar. Então, eu estou sempre a aprender e eu também estou sempre a ensinar, porque eu estou sempre também ensinando algo em mim. Eu estou sempre educando uma parte minha. E eu estou sempre, se eu tenho filhos, ensinando alguma coisa, educando alguma coisa, orientando também. Se eu tenho animais, eu estou sempre ensinando, estou sempre educando eles também para alguma coisa. Esse lugar nosso, ele não é uma coisa só, né, de quem está na escola. Claro que nós estudamos para isso, então assim, tem pessoas especializadas para isso é uma coisa.
mas não significa que nós todos, até os professores, até os diretores, todos eles também estão aprendendo e ensinando. Isso faz parte do nosso processo de evolução. E quanto antes nós olharmos para esse lugar aqui, percebermos e começarmos a organizar as peças do nosso quebra-cabeça, nós vamos vendo que isso aqui vai se encaixando de forma harmônica. E aí o que eles vão finalizando com a gente é isso, que a vida ela vem para nos amparar e nos ajudar. E que não necessariamente nós precisamos ficar sempre dentro de uma caixa na escola, e que na escola ali, e que existem sim processos de orientação, de instrução, que de fato ali na escola que nós vamos conseguir. Mas o processo pedagógico, de ensinar, de educar, de orientar, ele acontece no nosso lar, na nossa casa. Acontece com a mãe, acontece com o pai, com a avó, com o tio, com a tia, acontece até com o vizinho, às vezes bate na nossa porta e fala assim, olha, a sua criança jogou a bola lá na minha janela. Acontece até nisso, eu já fui da criança. Então, acontece até nesses momentos. A vida, ela tá acontecendo aqui. E aí nós vamos entendendo que tudo é pedagógico, que tudo é educativo, e então inevitavelmente vai cair de novo no nosso colo. Então, como que eu quero ensinar? Como eu quero educar? E aí volta, como que eu ensino a mim? Como eu educo as minhas partes? E aí nós vamos projetando isso cada vez mais. Estou pedindo se tem alguma outra orientação pra gente, por exemplo, porque eu só vejo essa finalização. Calma aí, gente, deixa eu checar aqui. Essa é a parte mais importante. Essa é a parte de como nós ensinamos e educamos. Existem muitas coisas a falar a respeito, mas hoje, nesse primeiro vídeo, primeira live, essa é a parte mais importante, porque o futuro, ele é a construção do nosso presente. Então, o que eles falaram no começo da live é bem importante. Vai ficar gravada, tá? Pode assistir, mas eu vou deixar lá daí no YouTube. O que eles falaram no começo é bem importante, aqui é o auge da live, tá? Depois eu vou colocar lá. E esse lugar nosso interno, desse futuro de educação, dessa reestruturação, para que seja mais leve. Então, como eu vejo crianças transitando mais, se movimentando mais, e não tão presas a uma apostila, não tão presas a um pedaço de papel, nem a uma tela. Elas compreendendo a pedagogia da vida, compreendendo esse ensino que a vida traz para ela todos os dias. Então, isso se torna para elas algo muito mais leve e útil. Mas isso aqui, que daí a imagem que eles me trazem nesse finalzinho, é uma coisa que ela vai levar bastante tempo para a gente. Ela vai levar algumas décadas ali. Entre uma década, mais ou menos, daqui uma década, nós já conseguimos ver algum tatear desse movimento aqui. E após isso, a gente vai construindo, que a gente chega naquela parte do tabuleiro que fica um pouco mais esfumaçado, porque daí a gente trabalha mais uma vez dentro de nós, daí a gente consegue ver melhor, e daí a gente consegue dar mais um passo. Então, sempre funciona assim. E é isso que eles gostariam de trazer pra gente hoje. Foi um tema, né, de uma forma diferente, e eu vou colocar esse vídeo, vai ficar salvo lá. Se vocês têm alguma dúvida, né, do que foi trazido aqui, pode daí deixar lá ou pode me enviar mensagem também. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Foi bom estar aqui com vocês. Eu vim um pouquinho antes do que esperado, mas eu acho que deu para vocês pegarem um pouco da live de hoje. E qualquer coisa é só me enviar mensagem se ficou alguma dúvida. Um beijo para vocês. Fiquem bem e até. A gente se vê então agora na terça-feira. Eu vou fazer de terça e quinta e de quarta. Tem os grupos que daí eu continuo fazendo atendimento coletivo com eles, tá bem? Beijo pra vocês e tenham uma ótima noite.